Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui já Fatimei, vamos falar mais uma vez dos campeonatos estadual. Agora vamos começar pelo Carioca de 2011, né? Convenhamos, já estamos perto de encerrar até essa série de estaduais, né? 2011 até 2024 vão faltar 13 edições, né? De Carioca e 13 edições de Paulista, né? Tem muito vídeo ainda pra fazer, mas é verdade, né? Tá perto de acabar, enfim. Vamos falando do Carioca de 2011, né? O regulamento foi o mesmo dos anos anteriores, tal. E o campeão de 2011 foi o Flamengo, né? O Flamengo foi o campeão, aliás, foi um título invicto, né, do Flamengo. Né? O Flamengo montou um time forte, né, em 2011. Contou com jogadores como o David, né? Vinda do Ronaldinho Gaúcho para a Gávea, né? A torcida que estava meio carente de ídolos ali naquele momento, a diretoria trouxe o Ronaldinho, né? E ele foi fundamental nesse estadual, né? E além disso, o Flamengo tinha o professor, né? O Luxemburgo no banco, né? E com isso o Flamengo chegou como um dos candidatos ao título, né? Na Taça Guanabara o Flamengo avançou sem problemas, né? Tipo, ele venceu todos os 7 jogos que fez no seu grupo, né? Na semifinal o Flamengo eliminou o Botafogo nos pênaltis, né? Após empatar e conquistou a Taça Guanabara batendo o Boa Vista, né? O surpreendente Boa Vista vencendo por 1-0, né? Na Taça Rio, né, onde todos achavam que o Flamengo ia relaxar, o Flamengo não relaxou não, né, e o time avançou em segundo no grupo, né, e aí na semifinal eliminou o Fluminense nos pênaltis, após empatar o jogo, e aí encarou o Vasco na final, né, da Taça Rio, né, o Vasco tinha que ganhar, né, para forçar 2 finais com o Flamengo, enquanto que se o Flamengo ganhasse já seria campeão carioca, e a segunda opção que aconteceu, né, Vasco e Flamengo empataram sem gols, né, no Engenhão, né? Aliás, esse estadual foi o primeiro, foi o primeiro sem o Maracanã, né, que estava passando por reformas e tal, né, para a Copa do Mundo, enfim. E todos os jogos, a maioria dos clássicos foi no Engenhão, né, no atual Newton Santos, né, campo do Botafogo, né? Enfim, Vasco e Flamengo empataram, né, no jogo decisivo da Taça Rio. E aí nos pênaltis o Flamengo levou a melhor, venceu 3-1 e assim foi campeão carioca, né? Como ganhou os 2 turnos, foi campeão direto. Um título merecido ao Flamengo, porque o Flamengo foi o melhor time do campeonato, né? Dentre os 4 grandes, o Flamengo foi o que teve pior ataque, né? Teve 27 gols contra o 30 do Botafogo, acho que 31 do Fluminense e 35 do Vasco, ou seja, não era um ataque tão forte, mas né, o time se destacou também pela defesa também, né? Sofreu, acho que se não me engano, 10 gols, né? Enfim, agora vamos falar do time base desse Flamengo campeão. O Flamengo tinha Felipe no gol, né? Felipe, aquele mesmo que jogou no Corinthians e tal, e veio pro Flamengo. A defesa era Léo Moura, né? Wellington, David Braz, né? E o Rodrigo Alvim. É isso? É isso, né? Ou não? Ah, não. Vou falar de novo. O time base desse Flamengo era Felipe, Léo Moura, Wellington, David Braz e Rodrigo Alvim. Às vezes jogava o tal do Egídio, né? O Egídio é aquele Egídio mesmo, que jogou no Palmeiras, no Cruzeiro, enfim. No Coritiba, né? Então, essa era a defesa. No meio campo tinha Botinelli, Williams, o Renato Abreu e o Thiago Neves. No ataque o Ronaldinho, né? O gaúcho Ronaldinho e David, né? Às vezes no lugar do David jogava um tal de Vanderlei. E o técnico era o Lucha, né? O Luxemburgo. Bom, vocês viram a escalação, né? Deu uma errata aqui, mas deu para corrigir. Agora vocês vão ver a disputa de pênaltis que valeu o título do Carioca ao Flamengo e a gente volta para falar dos outros grandes, né? E é isso, a gente já volta. Felipe, autoriza o juiz. Primeira cobrança. A primeira cobrança é do Vasco, é de Alexandro. Gol! É do Renato com paradinha. Gol! É do Flamengo. Partiu Bernardo. Pênalti pro Vasco. Bernardo bateu para fora. Perdeu! Para desespero da torcida do Vasco. Lá vem o chileno Gonzalo Fierro para fora também. A festa agora é do Vasco de Carlos Germano. Partiu Felipe Bastos. Vem para a passada, bateu para fora. O Flamengo pode passar à frente. Fernando na terceira cobrança, com calma. Fernando. Gol! É do Flamengo. Partiu Elton.
Com calma, partiu Elton, bateu pra fora. O Vasco perde mais um. Thiago batendo o pênalti que pode dar o título. Thiago Neves. Gol! É do Flamengo campeão! 2011, campeão invicto, vencendo os mais turnos. Vamos ouvir. Bom, vocês viram aí os gols, né? Os gols não, os pênaltis, né? Dessa final que valeu a taça ao Flamengo. Agora vamos falar dos grandes do Rio, né? Vou começar pelo Botafogo, né? O Botafogo era o atual campeão, tinha um time forte e era um dos favoritos ao título, né? Na Taça Guanabara o Botafogo avançou, né, no seu grupo, né, em segundo lugar, mas só que caiu pro Flamengo nos pênaltis, né, na semifinal. Na Taça Rio, o Glorioso não conseguiu se classificar. O time chegou na última rodada com chances, né, o time oscilou ali e tal. O Botafogo venceu o seu jogo contra o América, mas ele tinha que torcer para um tropeço do Olaria pro Vasco, né. O Olaria não podia ganhar e muito menos empatar, né? Só que o Olaria empatou com o Vasco e assim o Botafogo não conseguiu se classificar. Convenhamos que o Botafogo foi a decepção, né, nesse campeonato. Agora vamos falar do Fluminense, né? O Fluminense estava embalado pelo título do Brasileirão, né, de 2010 e tal, estava com um time forte. Embora o foco do Fluminense era Libertadores, né? O Fluminense não deixou de lado o Carioca, né? O Fluminense avançou sem problemas no seu grupo, né? Em 7 jogos ganhou 6. Só que caiu já na semifinal para o surpreendente Boa Vista, né? Boa Vista, aliás, foi a surpresa nessa Taça Guanabara, né? Porque na Taça Rio, o Boa Vista não chegou aí tão bem, né? Mas o time teve certo destaque no primeiro turno, né? Enfim, o Fluminense perde do Boa Vista nos pênaltis, né? Após o jogo ficar empatado 2-2. Na Taça Rio, o Fluminense novamente avança e novamente cai nos pênaltis, né? Dessa vez pro Flamengo, né? Após o empate 1-1, o Flamengo levou a melhor e eliminou o Flu, né? Nos pênaltis. O Fluminense, né? Deu azar de ter caído nos pênaltis, claro, né? Senão talvez teria ido mais longe e quem sabe até ter ganhado o campeonato, né? E por fim vamos chegar no Vasco, né? O Vasco teve dois extremos, né? No primeiro turno o Vasco fez uma das suas piores campanhas, né? O time chegou mal, começou com 4 derrotas seguidas e um pior começo da história do Vasco, então, só que aí depois veio alguns reforços, né? O Ricardo Gomes assumiu o time, né? E aí o Vasco cresceu, né? Inclusive enfiou uma goleada histórica de 9-0 sobre o América, né? O América Carioca, né? O Ameriquinha. Inclusive o América acabaram de rebaixado, né? Enfim, mas isso não foi suficiente, né? O Vasco ficou em quinto na Taça Guanabara. Na Taça Rio, o Cruz Maltino avançou, né? Tinha um time forte ali. Dessa vez o time se acertou e avançou como líder do grupo. Eliminou na semifinal da Taça Rio o Olaria, né? E na final encarou o Flamengo, né? O Vasco tinha que ganhar para forçar 2 finais, né? Contra o Flamengo, que já tinha ganhado o primeiro turno, né? O Vasco lutou muito e tal, mas o jogo ficou empatado e melhor pro Flamengo que bateu o time vascaíno nos pênaltis, né? Foi muito pouco, o Vasco não consegue, né? Ganhar a Taça Rio e forçar 2 finais e aí tudo podia acontecer, né? Mas enfim, né? O Vasco tava montando o time que meses depois acabaria campeão da Copa do Brasil, né? Pra quem não se lembra, inclusive já falamos, né? Um vídeo, né? Sobre a Copa do Brasil 2011 e tal, e quem quiser conferir, procura aí no campo de pesquisa do canal, né? Vasco 2011 e tal, Copa do Brasil 2011, vocês vão achar. Ou nos vídeos aí que são recentes, tá? Enfim. E é isso, galera. Bom, espero que tenham gostado, tá? O vídeo vai ser curto, né? Contando os 2 vídeos aí. Enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui. Dê um like, compartilha o vídeo. É isso aí. Tchau, falou.